curso do TJ, Direito Penal. Próximos crimes que eu vou ler agora: Lei Seca, Direito Penal. Primeiro eu li os de fé pública, agora eu vou ler os crimes contra a administração pública. Daí esse aqui é o que são os 3 separados, né? Que mais caem. Cai tipo 5 questões, 5, 6 questões. Separadas elas entre os direito penal, cai os entre esses 3 caras, né? Os crimes contra a administração pelo funcionário público, o crime do particular e o crime da justiça. Agora eu vou ler os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Importante desse aqui é que tem um capítulo que explica, cadê? O que é um funcionário público? Tá aqui. É o último capítulo é o último artigo do capítulo. O 327. Funcionário público. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Depois, súmula 1 equipara-se ao funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Ou seja, eles só falam que você não escapa de ser funcionário público sem se você trabalha temporariamente outras coisas, né? Eles colocam tudinho aqui para você não escapar. Função entidade paraestatal, que trabalha em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Súmula 2. A pena será aumentada a terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Tipo, normalmente aqui, né, esses crimes são próprios do funcionário público, né? Normalmente quando aparece um crime e tem uma compreensão de aumento de funcionário público, ele tá lá. Deixa eu ver aqui se eu acho algum para dar exemplo aqui. As penas aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração. Acabei não achando não. Mas aqui, então, os caras de funcionários públicos aumentam quando eles são chefezinhos. Aqui achei um. Aplica-se a mesma pena, funcionário público, embora não sendo aposto dinheiro, valor ou bem, não subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Isso aqui, então. Vendo esses 2 exemplos que eu li aqui, o básico é que nos crimes de contra a administração pública praticados por funcionário público, quando eles, tipo, nos crimes contra a fé pública, eles não são todos os caras de funcionário público. Mas eles têm tem uns 4 crimes lá que aumentam se a pessoa que comete é um funcionário público que usou o seu cargo para fazer o crime. Daí, nos casos aqui, pelo que parece, são já que é especulado que todos são funcionários públicos, é especulado que quando o crime que eles fizeram teve um extra adicional, tipo dar dano à administração pública. Nesse caso aqui, o cara foi uma improbidade administrativa, usou em proveito próprio, esse tipo de coisa. Agora, eu tenho uma listinha aqui dos crimes bonitinha. Os crimes de papel contra a administração pública são os crimes do 312 até o 359. Só que os crimes de funcionários são 312 a 317, 319 ao 327. Ou seja, são os 17 crimes. Daí aqui, vamos ver. Os crimes de... Ué, cadê o peculato?
falando isso que o crime de peculato não tá aqui anotado na listinha dos crimes de contra-administração pelo funcionário. Tá bom. Primeiro crime tem a concussão, o excesso de exação, a corrupção passiva, a prevaricação, a condescendência criminosa, a advocacia administrativa, a violência arbitrária, que é o 322, o abandono de função, 323, o exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Exercício funcional, esse aqui é o mais confuso que eu conheço, não entendo ele ainda. 324, violação de sigilo funcional, 325 e violação de sigilo de proposta de concorrência, 326. Legal. Deixa eu fazer uma resumo aqui na cabeça. O concussão tem uns crimes que são muito comuns caírem nas provas, que é tipo o peculato, o concussão e a prevaricação. Já que o excesso de exação está ali, é mais fácil lembrar o excesso de exação, porque ele está junto com o concussão. Então, o concussão é exigir, é o que fala o que um funcionário público exige alguma coisa, tipo que ele faça, que a pessoa faça uma coisa para ela ou que dê algum benefício para ela, uma vantagem, uma promessa. Esse aqui é o cara que os carinhas que os professores ficam comentando para tomar cuidado, porque ele confunde com corrupção passiva, que também é um crime de funcionário público. Só que no corrupção passiva, o funcionário público solicita ou exige o treco. Quer dizer, solicita ou faz uma promessa. Mas no concussão existe uma exigir. Ou seja, o cara, me lembro que tem uma explicação bonitinha, o cara usa um poder administrativo, um poder de funcionário público para usar, para obrigar o cara à vantagem. Tipo, o cara é um juiz, um chefe de uma pessoa, ele usa algum poder para intimidar o cara a cair nele. Daí o excesso de exação é a mesma coisa, só que o excesso de exação era para tributo, alguma coisa. Exigir, vantagem, ou dar um tributo especial, né? Daí tem a corrupção passiva. A corrupção passiva é o que eu falei antes, é solicitar vantagem ou promessa de vantagem. Daí da corrupção passiva tem aumento de 1/3 se o cara usa a função pública, e também a corrupção passiva não está trabalhando ainda. Tipo, pode ser um cara que só foi nomeado, só que ele usa a função pública para ganhar alguma vantagem. Próxima, prevaricação. Esse aqui não lembro, droga. Não lembro. Daí a conscendência criminosa, ela é quando um cara deixa de punir outro subordinado dele. Quando o funcionário público deixa de punir alguém. Tipo, a pessoa, eu não acho que no artigo, no caput está falando disso, mas quando uma pessoa descobre alguma coisa ilegal e ela vai lá e não conta, não faz um protocolo lá para o poder superior. Droga. Daí tem a advocacia administrativa, né? Os professores comentam isso aqui bastante. A advocacia proteger. Ou seja, é quando uma pessoa vai do funcionário público tenta proteger o seu subordinado ou outra pessoa, né? Acho que funciona também quando mesmo que for de outro cara, for outro lugar, outro setor, outro órgão. Se o cara tenta usar o poder de funcionário público para proteger outra pessoa, funcionário público, ela é advocacia administrativa, né? Talvez, eu acho que a advocacia administrativa não conta também por particular, que eu me lembro agora, que tem uma pergunta que eu li, em que um funcionário público, ele estava fazendo... Não, é outro crime, eu acho. Esquece isso, o que eu ia falar. Violência arbitrária. A violência arbitrária é literalmente isso, é só violência do funcionário público sendo violento. Ele tem o abandono da função.
que é simplesmente o carinha saindo da repartição, não ia mais lá, daí ele fugiu, porque o abandono, isso aqui é considerado crime, porque o abandono da função é presumido que ele causa dano ao funcionário público com a sua não probidade, quer dizer, ao poder público e ao órgão que ele estava trabalhando, né? O exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, esse aqui é interessante, né? É quando o cara faz um trabalho, tá fazendo o trabalho dele, daí ele vai lá e ganha, tipo, ele encontra uma coisa, um processo que era de algum amigo dele, e daí ele fala, ou o inimigo dele, né? Daí esses são os casos aqui, antecipado ou prolongado. Daí ele vai lá e facilita para o processo, ao invés da impessoalidade, né, os princípios, ele vai lá e faz o processo ser mais rápido, e no caso do inimigo dele, ele faz os processos ser mó lerdo. Isso aí. Tipo, o cara tá fazendo o trabalho dele, mas ele tá fazendo com uma finalidade errada, né? Daí tem a violação de sigilo funcional, né? Crime contar segredo de que você tem em razão do trabalho, né? E violação de sigilo de proposta de concorrência, que quebra a administração, né? Quebra a impessoalidade e a eficiência. Agora vamos lá, lei seca. Cara, demorando 10 minutos para comentar as coisinhas, né? Bom estudar, revisar. Peculato. Essa aqui é a segunda vez que eu tô lendo, vamos ver se eu vou pensar em coisas. Peculato. 312. Apropriar seu funcionário público apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tem posse a razão em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Eu queria ter uma marca-texto para marcar aqui, bonitinho. Um marca-texto de computador, difícil. Ih, travou. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse de dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporcione a qualidade de funcionário. Proveito próprio. O próximo é o peculato culposo. Daí vai tendo um monte de peculatinhos, né? O peculato culposo é o se funcionário culposamente para o crime concorre significa ajuda ao mesmo tempo, né? Concorre culposamente para o crime de outrem. Pena de detenção de 3 meses a um ano. Você fica a pena é muito menor do que a de peculato normal. E daí, esse aqui é o único crime que tem a prerrogativa de culposo. Já caiu uma questão que falava um monte de peculatos, falava peculato culposo, peculato mediante erro de outrem, peculato normal. Daí, eles colocavam esses três e ele falava que se o cara fazer uma reparação do dano, quais são os efeitos nesses crimes? Daí tinha um monte de opção falando, no primeiro, retorna, no segundo, retorna, diminui a metade a pena, só que tá tudo errado, né? Era assim. O peculato culposo é o único que tem uma chance de se salvar. No caso de parágrafo anterior do peculato culposo, a reparação de danos se procede a sentença incorrível e recorrível extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. Sacou? Se o cara do peculato culposo, o cara que acabou, tipo, por causa da falta dele, conseguiram roubar um computador. Não importa se o cara, quer dizer, se o cara conseguir lá recuperar o computador que foi roubado, né, melhor ainda, mas se o cara conseguir ressarcir a reparação do dano, daí ele não vai ser punido com a pena de peculato culposo, né? Ele não vai ser detido, ter detenção. Daí tem duas hipóteses. Se você faz antes do trânsito em julgado, né, que está aqui, não, a sentença é recorrível, é melhor usar a palavra que está escrita aqui. Se for antes da sentença é recorrível, vai. A minha cabeça é a linha de sentença. Se for antes da cabeça recorrível, ela extingue, não tem mais, zero. Você não vai ser punido por nada.
Mas se for depois, explodiu. Você vai ter metade da sentença. Se era de 3 meses, virou 1 mês e meio. Se era de 1 ano, virou 6 meses. Metade da pena imposta que o carinha deu. Próximo crime é ainda um peculato, só que esse aqui tem um artigo próprio. Peculato mediante de outrem. É apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do caso recebeu por erro de outrem, ou seja, recebeu dinheiro por erro de uma outra pessoa. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, né? Normalmente se alguém te desse dinheiro errado, você, na decência, fala, ei, não sou eu que recebo isso aqui, ou você está pagando pro cara errado, você tem que pagar para esse cara aqui, né? Mas nesse caso aqui, o carinha se apropriou, que é a mesma coisa do peculato, de roubar, né? Um exemplo que os professores dão muito é que o carinha vai lá, e daí ele vai fazer uma consulta lá, sei lá, na bancada do órgão, e daí ele descobre que ele tem que pagar tipo, vai, num tabelião de notas, ele vai lá e descobre que ele tem que pagar uns 200 conto pra fazer um ofício especial que ele precisa. Daí, quando ele descobre isso, o cara vai lá e paga aqui o dinheiro. E daí ele já paga o dinheiro lá pro cara que deu a informação. Daí o problema é que esse funcionário público não era para receber esse dinheiro. Tipo, sei lá, tinha que ir lá no caixa. E daí ele foi lá e se apropriou desse dinheiro ao invés de corrigir o problema do cara. Isso aí é um crime de peculato. Legal. Sem comentários agora. Próximo crime: inserção de dados em sistema de informações. 313A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Próximo, 313B. Modificação, alteração não autorizada do sistema de informação. Você viu que nos funcionários públicos eles têm acesso a sistema de informações, né? Daí tem crimes, é o que tem mais crimes de mexer nas coisas de sistema de informação, né? Daí o crime pode ser de inserir, o crime pode ser de facilitar o acesso, o crime pode ser de modificar ou alterar os dados. Vamos ver qual aqui é o mais problemático, né? De novo, 313A, inserção de dados falsos nos sistemas. Daí, inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Funcionário autorizado, né? Dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública. Daí, o ponto aqui é que tem essa inserção ou exclusão ou alteração dos dados tem um fim específico na lei escrito aqui no caput, que é com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Mas óbvio o que vai acontecer é o causar dano. Mas também tem esses extras aqui que podem ser vantagem indevida ou para si ou para outrem. A pena é grande, que é a pena alta de reclusão de 2 a 12 anos. E multa. Daí, no de modificação ou alteração não autorizada do sistema, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Daí é só detenção de 3 meses a 2 anos. Isso aqui eu acho que é só, tipo, isso aqui é um pouco interessante, porque normalmente eu pensava que o cara imaginaria, por causa da primeira, né, que o cara tava mexendo nas informações, mas não, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, no 313A, modificação ou alteração não autorizada do sistema de informações, o que ele está mexendo é no próprio sistema, ou no programa. Se mexer no sistema no programa, tipo, ele está fazendo codificação. Sei lá, tipo, o cara vai lá e ele está usando um programa no órgão que permite ele fazer uma codifica, permite ele inserir os dados das coisas que estão comprando, os contratos que tem lá no órgão. Só que daí ele tá com o saco cheio porque o programa tem que inserir, tem que digitar o treco inteiro, todo o trequinho. Tipo umas duas linhas toda vez que tiver um novo contrato, sei lá. Tô inventando aqui, tá? Mas daí, esse cara, ele sabe uma coisa de codificação ou funcionário. Eu não sei se essa modificação ou alteração conta, tipo, só para ele usar programas diferentes ou instalar coisas estranhas, mas então.
Daí ele vai lá e digita um código que permite uma auto, aquela coisa do Google, né, de auto preenchimento. Daí ele consegue o auto preenchimento e a vida dele fica mais fácil, ela fica bem mais rápida de preencher todas aquelas coisinhas lá. Só que, bom, isso é crime, não pode modificar ou alterar os sistemas de informações e nem programas de informática. Mas é claro que tem a ressalva aqui, ó, sem alteração ou solicitação da autoridade competente. Ou seja, se o cara pedir autorização e conseguir, ele pode modificar ou alterar. Ou se tiver uma autorização da autoridade, ou a autoridade competente pediu, né? Pode alterar também, né? Mas isso não, com certeza não vai cair, né? Tomara que não caia. Pena de detenção 3 meses a 2 anos e multa. Tem o parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para administrador. Ou seja, se, né? Não tem, é literal, né? Se causar dano, aumenta. E aumento é de um terço, a metade. Um terço a metade, um terço a metade. Normalmente só fala um terço, mas aqui tem um extra de metade. Próximo crime: extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Isso aqui também me lembra uma outra pergunta que eu vi agora há pouco. Era assim: um carinha lá, digamos que ele é um estagiário, né, que é contado como um funcionário público, mesmo que ele receba muito menos do que um funcionário público normal. Ele vai lá, e tá dando, sei lá, tá trazendo um cafezinho. Não, esquece isso seja um funcionário. Para colocar um café na mão do funcionário, vou pensar num recepcionista aí. Um recepcionista de um juiz lá, ou de um advogado. Daí ele tá, esse recepcionista ou recepcionista tá levando um cafezinho lá pro cara. Daí ele vai lá e tropeça e deixa o café cair no ofício. Daí o ofício ficou parcialmente inutilizado por causa de manchas de café e outras coisas. Daí a pergunta era: isso é crime? Daí ele tinha um monte de crimes lá e tinha até esse aqui, o crime de extravio, sonegação e utilização de livro ou documento. E no final tinha não é crime. E qual era a resposta? Normalmente, se a pessoa está pensando em crime e quer, tipo, quer quebrar com a vida da pessoa só porque ela deu um bom café, ela ia colocar que é crime e colocar o extravio de sonegação, né? Mas não, não é crime. Tipo, o extravio, sonegação tem uma, como é que se diz? Percebível, tem uma hipótese que seja com finalidade, tenha finalidade. Tenha um dolo, uma intenção, né? Bom, quando as coisas, se você ler a coisa, você vai perceber que quando uma coisa é culposa ou que tipo a pessoa não tinha intenção, quer dizer que dá para prever uma hipótese que o cara foi culposo ou que não teve intenção. Normalmente a pena é bem menor. Ela é uma de detenção, daí uma detenção de alguns meses até um ano no máximo, normalmente. Mas quando é uma pena que é um crime que é previsto que seja doloso, eles vão lá e colocam a reclusão, né? Daí agora, esse aqui que eu falei, extraviar livro ou qualquer documento que tenha a guarda, o cara tem a guarda desse documento, tá? Em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Olha aqui, melhorou ainda mais, porque o crime de extravio, sonegação e inutilização tem que ter, o funcionário tem que ter a guarda. E ainda em razão do cargo, né? Aquele recepcionista com certeza não ia ser criminalizada por esse crime, né? Daí, pena, reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Legal. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. 315. Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Nesse caso aqui é um crime quando não tem intenção de se beneficiar. Os exemplos que os professores dão é tipo o cara vai lá e tira a verba que ia ser usada, sei lá, para pagar um aluguel de um treco que não estava sendo mais usado, pagar as contas de
pagar as contas de um aluguel que não estava sendo mais usado, e vai lá e coloca numas contas de saúde ou para comprar novos computadores lá para uma escola. Ou seja, ele usou as verbas que ele tinha para outra coisa, sacou? Daí dar essa emprego irregular é crime. Ele só que meio que é pro bem, né? Mas a pena é detenção de 3 meses, de 1 a 3 meses ou multa. Agora o concussão, que aparece muito nos concursos. 316, exigir. Exigir, 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 exigir. Para se operar ou trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, que é o caso quando o carinha ainda nem foi nomeado, né? Mas em razão dela, aqui, vantagem indevida. Daí a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E o próximo, o exercício de cessação, que ainda não é o 316, súmula. É a mesma coisa lá. Se o funcionário exige tributo, estava certo, eu até acertei. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe que não deveria, que sabe ou deveria saber indevido, que não precisava pagar, sabe? Tipo, o cara faz ele pagar uma multa ou uma droga, eu fico pensando em multa, vai, uma multa de trânsito. Um funcionário vai lá e obriga o carinha a pagar uma multa de trânsito que sabe que ele não precisava, né? Pagar. Ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, né? Ou ele paga, faz o cara pagar mais ainda, né? Que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos. Interessante que a pena aumentou, né? Pena de no concussão é 2 a 12 anos. Tipo, a pena mínima é menor, mas e a pena máxima é maior do que a de exercitação. Na pena de exercitação é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Súmula 2. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Daí vira o mesmo. Daí vira o mesmo crime, mesma pena da concussão. Hein? Interessante. Deixa eu pensar aqui uma imagem. Hein? Se o funcionário. Entendi. Tipo, nesse excesso de exceção, não é exatamente que o cara estava usando a função dele para cobrar essa coisa aqui. Tipo, no primeiro, quer dizer, nesse que o cara está exigindo esse tributo ou contribuição social, ele está exigindo ela para o cara para dar dinheiro para ele, né? Mas só que essa coisa não existe. Mas na súmula 2 fala que se o funcionário vai lá e desvia um dinheiro de uma exigição de tributo ou contribuição que existia, né? Ele desvia em proveito próprio ou de outra pessoa, que está acontecendo a mesma coisa do concussão e da exercitação, né? Que é o vantagem indevida. Daí, dessa multa, ele recolhe para si mesmo o valor e ao invés de dar para os cofres públicos, sacou? Eu fico comentando tanto. Eu quero para ser lei seca e não comentários de lei seca. Próxima, próxima artigo. A corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Antes de assumi-la, né, que nem na concussão. Mas em razão dela, vantagem devida ao aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos, olha, a mesma pena de concussão também. Súmula 1, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retardo deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Súmula 2, se o funcionário pratica ou deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Você viu que se o funcionário pratica ou deixa de praticar o ato de ofício com infração de dever cedendo a pedido de influência de outrem, ainda é crime. Tipo, um cara, o chefe dele obrigou ele a fazer essa prática de corrupção passiva, que foi o de deixar de praticar ou retardar o teu trabalho, né? Daí a pena é menor, porque isso é tipo a culpa dele, ele fez, mas não teve intenção direta dele, não teve dolo. Daí a detenção de 3 a 1 ano, né? Vamos ver de novo a pena, a súmula de aumento. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência
dá vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Sim, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Saquei, né? A pena de... O crime de corrupção passiva não precisa exatamente o cara fazer o trabalho ruim dele, né? Ele só precisa solicitar. Se é isso aqui é o que os professores ficam falando, né? Só precisa solicitar e ou ter uma promessa de solicitar, uma promessa de vantagem. Daí, só com isso ele já está fazendo o crime. Daí, se ainda desse crime ele faz lá o que ele pediu, o que o particular pediu, né? Tipo, não passar multa. Os exemplos que usam sempre multas, né? Daí aumenta a pena de um terço. Um terço, né? Aquela cruzinha com bolinhas. Próximo crime, prevaricação. Ah, aqui, olha, finalmente entendi. É o retardar ou deixar de praticar intentivamente ato de ofício ou praticá-lo contra uma disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, né? Olha aí, isso é a mesma coisa que para prevaricação, quer dizer, que a corrupção passiva suma um, que o cara faz o trabalho só que ruim e daí ele tinha recebido uma promessa ou solicitado uma vantagem, né? Mas nesse caso aqui, o cara retardou ou deixou de praticar o seu trabalho por um sentimento, tem o sentimento pessoal de êxtase, mas satisfazer o interesse também. Na verdade, a prevaricação não está aparecendo aqui que tem uma vantagem devida, né? Bom, olha lá. O prevaricação não tem vantagem devida, é só interesse pessoal. Daí, eu me lembro agora que os professores dão exemplos tipo, de novo, do amigo e inimigo. O amigo, vou pensar em um cara azul, um amigo vai lá e você descobre que ele tem um processo, né? Que eu já fiz esse exemplo várias vezes. E você vai lá e ajuda esse processo a ser mais rápido. Você retardou ou deixou de praticar indevidamente ato de ofício. Daí, daí ele não fez isso, mas ele praticou contra disposições expressas em lei. Ou seja, ele fez, ajudou o carinha lá por causa de interesse particular. Ele fez isso contra a lei, tá? No segundo exemplo seria o inimigo. O inimigo lá, um carinha vermelho. O inimigo foi e ele foi lá e ferrou com o trabalho dele, ferrou mais o inimigo. Sacou? Retardou deixar de praticar o trabalho dele. Esses são os exemplos, né? Na verdade, tem muito exemplo que dá pra usar essa coisa aí de multa de trânsito, né? Tipo, o carinha vai lá, ele é um policial de trânsito da rodoviária e daí ele tá lá pegando, encontra um carro indo na velocidade alta e ele vai lá e vai multar o cara. Daí ele percebe que o cara vai lá e era um inimigo dele. Daí ele vai e faz essas coisas aqui que está escrita na lei. Ele retarda o cara, tipo, não deixa o cara embora, ou deixa de praticar indevidamente o ato de ofício, ou ele pratica com uma contra disposição legal lá, que ele começa a fazer o carinha, sei lá, tipo, pagar fricção. Nada a ver, não sei. Detenção, a prevaricação tem uma pena pequena, detenção de 3 meses a 1 ano. E multa. Eu tô sacando, tem uma coisa estranha. Ah não, olha aqui, achei. Nos crimes, a maioria deles tem uma multa, né? Só não aparece multa normalmente quando é uma coisa que não tinha escolha, uma culposa e pena de detenção. Mas às vezes os carinhas ganham a pena, só que ela tem ou multa ou e multa. Tipo, mais multa e, né? Raciocínio lógico. Ou multa, ou você fica lá com uma detenção de 3 meses a 1 ano, ou você paga uma multa, né? Ou multa. Tem muito pouco. Mas agora que eu vi que a maioria dos crimes de funcionário público sempre falam e multa. Mas agora que eu estou procurando, eu acabei de achar o ou multa de novo. Tem um outro ou multa aqui no corrupção passiva. Solicitar ou receber.
para si ou para outra indireta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de resumi-la, mas em razão de vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Daí lá no finalzinho da súmula que o carinha pratica e deixa de praticar o retardar o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo pedido ou influência de outrem, ou seja, o carinha que não tinha dolo era um dolo, a detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Você pode pagar uma multinha. Vamos voltar para a prevaricação. Esse aqui é em multa. 319. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar o preso o acesso ao aparelho telefônico. Esse aqui é um exemplo que é mais usado também, né? Eu não sabia que estava escrito literalmente aqui na lei, né? 319A. Descumprir seu dever de vedar ao preso ao acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Por algum motivo, aqui essa pena de detenção de 3 meses a 1 ano, não sei se está assim do mesmo jeito na lei seca, mas está com 3 e 3 escrito entre aspas e 1 escrito entre aspas. Tipo, normalmente está tudo escrito com letras. Próxima crime, esse aqui não tem ou multa. Condescendência criminosa. Deixar funcionário por indulgência de responsabilidade do subordinado que cometeu infração do exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Ou, olha aqui, né, que tem. Antes eu estava assumindo que isso aqui, a condescendência criminosa, era sempre de um funcionário para o subordinado. Mas não, está aqui escrito especificamente. Ou, quando lhe falte competência, ou seja, quando lhe falte competência é uma, como é que se diz? É um regulamento só para não dizer que é um cara no mesmo nível hierárquico. Ou seja, se você descobrir que alguém está fazendo um crime lá, você tem que é um dos princípios e deveres que estão lá até nas leis administrativas aqui dos funcionários públicos que ele tem que interpor, tem que falar, tem que mandar. Daí, se ele descobrir, ele tem que mandar para a autoridade competente superior para ela fazer o processo. Ah, e também tem essa coisa, né, de provas. Ele tem que mandar provas, tá? Bom, daí aqui já tem a hipótese. Ou quando ele for não lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, ou seja, dedura. A pena é de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa. É uma pena bem pequena, né? Porque é só tipo de não contar com segredinho, né? Próxima, advocacia administrativa, patrocinar direto ou indiretamente. Patrocinar é ajudar uma pessoa. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Tipo, esse aqui. Sério que é escrito desse jeito, esse crime? Bom, normalmente os professores falam que é o carinha usando o poder de funcionário para proteger alguém, né? Patrocinar diretamente ou indiretamente. Bom, interessante que tem. Como é que se diz? Tem uma prevaricação de sem ter interesse privado, né, nesse crime, né? Tem interesse privado. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Multa, olha aqui outro de multa. Tá sacando que só tem ou multa quando é detenção? E são detenções bem pequenas, tipo aqui é só 1 mês, no condescendência criminosa de 15 a 1 mês, no advocacia é de 1 a 3 meses, daí tem um ou multa, né? Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Olha aqui. Eu achei que estava obrigando ser para ser advocacia criminal ser um interesse privado, mas olha aqui, aí eles salvam, né? Parágrafo único. Se o interesse é legítimo, ou seja, você protege, patrocina direto ou indiretamente, usando sua fonte, sua função pública, alguém. Daí, se não tiver, o seu interesse que você fez isso foi ilegítimo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Aumentou pra caramba, né? Além da multa. Por que será que tá escrito além da multa? Normalmente só fala em multa, né? Violência arbitrária. Bom, faz sentido usar uma lei da multa, já que nesse aqui, a advocacia patrimonial, o normal é um ou multa. Daí ainda continua sendo detenção, mas
tem que multa de novo, né? Próximo crime, violência arbitrária. É simplesmente literal isso. É o crime 322, praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. É violência na função. Determinar pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além de pena correspondente à violência. Função, abandono de função. Literalmente, 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. O cara não pediu exoneração, né? Aqui o abandono de função pública tem uma previsão que o carinha causa dano ao erário, ao órgão, ao poder, à função pública e à sociedade quando ele não participa nos trabalhos dele. Pena de detenção de 15 dias a um mês, né? Pequenininha. Súmula 1, se de falta resulta prejuízo público, daí aumenta. Detenção de 13 meses a 1 ano. E multa. Olha, no primeiro eu esqueci de falar, mas é ou multa. Abandonar cargo é paga multa ou detenção. Na súmula 2 é se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Esse aqui é uma coisa que aparece nas provas bastante. Se o cara é a hipótese de aumento de pena, né? Se o fato ocorre em lugar de compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. Aí todos foram detenção, né? Próximo crime, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. 324. Entrar no exercício, esse aqui é o que eu não tenho a menor ideia do que é. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, né? Ou seja, não foi nomeado. Ou continuar a exercê-la sem autorização, né? O cara foi demitido ou foi aposentado. Depois saber oficialmente que foi exonerado. Não tem o aposentado, só foi demitido mesmo. Foi exonerado. Removido, substituído ou suspenso. Pena, detenção de 15 dias a um mês, né? Ou seja, se você perdeu o trabalho, você não pode voltar lá para trabalhar. Simples. Violação de sigilo funcional. Então, com esse funcional, eu imagino que é só você continuar trabalhando. Continue, exercício, trabalho, funcional, função. Continue trabalhando. Faz sentido agora. Próximo crime, violação de sigilo funcional, né? Deve ser só segredo, né? Literal. Revelar fato em que tem ciência em razão do cargo. Ou seja, essa coisa que você está revelando é uma coisa que você tem ciência, informação por causa do seu cargo. E que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Facilitar a revelação, se você facilitar, também é crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Sabe, isso aqui, esse crime aqui de violação de sigilo funcional, eu já vi uma questão dela, só que não tinha o primeiro-ministro do Caput. Ele perguntava qual é o crime de um carinha que facilita a revelação de um segredo. Daí você tinha que saber que era o violação de sigilo funcional. Mas normalmente a pessoa que é só a pessoa que revela, não. Mas que só que revela que é esse crime, né? Mas não. A pessoa que facilita também a revelação do segredo também é culpada, né? Tipo, ela vai dar lá e dar a senha do computador que tem os segredos secretos lá. Ou ele dá o livro com os segredos secretos lá para ele deixar o livro lá na mesa mágica na mesa lá com um símbolo falando aqui tem os segredos mais secretos para qualquer um ver, né? Esse tipo de coisa, né? Facilitando. A pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Das mesmas penas, esse aqui ocorre que tem, daí eles vão lá e coloca mais pessoas ainda. Permite ou facilite mediante atribuição. Permite ou facilita, mediante atribuição, né, o seu trabalho, fornecimento e empréstimos de senha ou qualquer outra forma, ou acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração. E 2. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Ou seja, além de revelar segredo, você dá um acesso a outra pessoa. E usou de uma maneira errada. Súmula 2. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou ao outrem, daí a pena aumenta para reclusão. Uma reclusão de 2 a 6 anos. Você não pode danificar a uma pessoa ou a administração pública, né, com sua violação de sigilo. Próximo, outra violação de sigilo. Né? Violação de sigilo de proposta de concorrência. 326. Devessar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo.
Devassar, né? Quebrar a... Qual é a palavra? A legalidade? A justiça. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Funcionário público, próximo, e é só o termo de funcionário público que eu li no começo, né? O próximo crimes que eu vou ler vão ser os de contra o particular. Quer dizer, contra o particular contra a administração. É aqui que aparece os crimes tipo de usurpação de função pública e os crimes de corrupção passiva. Funcionário público, 327, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública. Súmula 2. A pena será aumentada de terça parte quanto aos autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída. Agora eu lembro 1/3 a metade. 1/3 a metade, funcionário público aumenta. Obrigado.